Então, bora lá. Para a gente terminar com essa introdução, na verdade, a revisão da introdução de geometria analítica. Perceba que a gente falou só de dois conceitos e de forma resumida, né? Que foi ponto e reta. Existem outros conceitos da geometria analítica que são até mais, digamos, que é mais provável que você encontre em provas, vestibulares, Enem, por exemplo, que é como eu disse, curvas cônicas, né? Que envolve o conceito de circunferência, elipse, hipérbole e parábola, né? Mas a gente fez só a parte de introdução, então, porque é um conceito bem, bastante coisa para se ver. Foi por isso que a gente fez resumido, a gente não mostrou algumas coisas, a gente usou mais os resultados. Que é mais provável, né, que você consiga identificar uma forma do que lembrar, identificar uma forma como usar, do que, sei lá, outro assunto pertinente. Então, bora, eu deixei com, a gente tem uma lista aqui de algumas atividades referente a ponto e reta, né? Aí eu vou fazer algumas, o resto fica como exercício aí para você treinar um pouco. E, além disso, eu vou mandar uma lista para você também fazer como atividade, né? A gente já passou duas, né? Quando a gente viu números complexos, que também a gente viu de forma muito resumida. De estatística eu não fiz nenhuma lista, mas eu deixei uma atividade para fazer. Então, quando eu mandar a lista, essa lista eu vou dar a ideia, né, de onde você vai tirar o exercício, que é naquela PDF de estatística que eu mandei para você, tem bastante atividade lá que eu deixei, fiz algumas, deixei umas para você fazer. Aí, alguma daquela atividade você vai me entregar como avaliação da parte de estatística que a gente estudou. Então, aqui eu tenho 8, acho que eu fiz 5, eu fiz 6, sobre reta e ponto. Embora dar uma olhada aqui e fazer. Né? Eu copiei ela aqui, então, coloquei ela aqui de novo. Vou colocar aqui, coloquei aqui para eu ter noção de espaço onde eu posso resolver. Porque eu deixei 3 para a gente resolver. Essa aqui para calcular a equação da reta. Essa aqui eu não falei, a gente não fez nenhum exemplo desse aqui, mas a gente falou de alinhamento e falou que era possível calcular a área de um triângulo se eu soubesse os pontos. Quando a gente viu condição de alinhamento, eu falei que se os 3 pontos estão alinhados, estão na mesma reta, o determinante da matriz formado por esses pontos é igual a zero. Se é diferente de zero, é porque eles não estão alinhados. Se não estão alinhados, é porque eles formam um triângulo. Então, eu posso usar essa matriz para calcular a área desse triângulo. E aqui também com esse alinhamento. Essas duas questões aqui envolvem ponto e essa aqui envolve reta. Então, aqui, ó, eu tenho, escrevo a equação da reta, que tem coeficiente angular 2, está no escuro aqui, não sei se você está conseguindo enxergar a direita, menos 2 na verdade. Eu vou colocar aqui m, que é o coeficiente angular, o TG de alfa, igual a menos 2, que passa pelo ponto 0, 2, que intercepta o eixo y. Essa informação aqui não é muito importante, essa é importante, porque eu tenho esta fórmula aqui, ó, y menos y0, para calcular a equação da reta que passa pelo ponto. Se eu tiver o coeficiente angular e um ponto, eu consigo determinar a equação da reta que passa por esse ponto. E a gente viu lá que eu tenho essa equação aqui, y menos y0, ou ya, yb, ou seja, é um ponto determinado, vai ser igual a m, que é o coeficiente angular, vezes x menos x0. x0 é a abscissa do ponto de ordenada y0. Ou seja, x0 e y0 formam um ponto. Nesse caso, meu x0 é 0, meu y0 é 2. Aqui eu tenho x e y, né? Então, com o coeficiente angular e com um ponto, eu consigo determinar a equação dessa reta. Então, a gente vai só substituir aqui, ó. Y vai ser igual, ou melhor, y menos 2 igual coeficiente angular, que é menos 2, vezes x menos x0. Nesse caso, x0 é o número 0. Então, só fazer esse produto aqui que a gente vai achar a equação. Então, eu vou ter y igual, ou melhor, y menos 2 igual, vou só fazer o produto ali, né? Porque x menos 0 é x, então só vai sobrar igual a 2x, ou melhor, menos 2x. Vou colocar na forma geral da equação, então vou colocar todo mundo de um lado só, então vou ter 2x mais y menos 2 igual a 0.
Aí eu tenho a equação da reta, a equação geral da reta, que passa pelo ponto 2, 0, que intercepta o eixo y nesse ponto, e tem como coeficiente angular o menos 2. Tranquilo, né? Agora aqui eu quero a área do triângulo, né? A gente viu que se 3 pontos estão alinhados, então o determinante da matriz. Qual matriz? Aquela matriz formada pelos pontos, né? X, botar x0, y0, poder botar x de A, y de A, e assim eu tenho os 3 pontos, né? Vou colocar assim, x de A, y de A, para completar aqui eu coloco 1, aqui x de B, y de B, eu coloco 1 também para completar, porque determinante de matriz só é possível calcular de matrizes quadradas, ou seja, aqui o número de linha é igual ao número de coluna, então se tem 3 linhas, tem 3 colunas, se tem 2 linhas, 2 colunas. E o último ponto aqui, x de C e y de C. Não está aparecendo um C não, mas é para ser um C. E aqui 1 também, então na última coluna aqui é 1, 1. Quando esse determinante aqui é igual a 0, significa que as matrizes estão alinhadas. Se é diferente de 0, eu posso usar essa matriz aqui para calcular a área do triângulo determinado pelos pontos. Porque se não é alinhado, é porque forma um triângulo, já que você tem 3 pontos. E a área do triângulo, ela pode ser calculada. Eu coloquei lá na frente, né? Um pouco como a gente viu lá. O módulo da matriz, que eu vou chamar de D aqui, o determinante dividido por 2. Então, primeiro eu vou ter que calcular o determinante da matriz. 3. Vou botar 3 aqui também. 3, 3, 1. 6, 3, 1. 3, 5, 1. Aqui a gente vai usar aquele método que eu vou acrescentar as duas primeiras colunas, então vai ser 3, 6, 3, aqui vai ser 3, 3, 5. A matriz ampliada, né? Positivo, negativo. Né? Só colocando aqui que eu posso colocar para mostrar para vocês que esses 3 pontos realmente formam um triângulo. Então, ponto 3, 3. Eu tenho no eixo X 3, 6 e 3. Então, se aqui for 6, metade é 3. No eixo Y eu tenho 3, 3 e 5. Aqui 5. Um pouquinho acima da metade, 3. Estou fazendo para colocar os pontos aqui, né? Eu tenho um ponto 3, 3 aqui, ó. Que é o ponto A. Então, esse aqui é o ponto A. Esse ponto aqui. Deixa eu dar um riscadorzinho aqui. É muito grande, mas deixa eu falar. Eu tenho um ponto 6, 3. Que é esse ponto aqui, ó. Que é o ponto B. Não é isso? E tem um ponto 3, 5. Esse aqui é o B, que é esse ponto aqui de cima. Esse aqui é o ponto C. Então aqui, terceiro, ó, A, B, C. E como o ponto A e C tem a mesma abscissa, esse triângulo é retângulo. Você poderia calcular a área dele desenhando um triângulo e fazendo a fórmula da área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. A questão é que nesse caso está alinhadozinho, tá? Você fazer.
Agora imagine um ponto, um triângulo que tenha um ponto no, sei lá, no segundo quadrante aqui, um no primeiro e um no quarto quadrante, bem distante. Você desenhar e depois calcular a distância. Porque aqui, ó, a distância entre esse ponto A e B, 3. 6 menos 3 dá 3, então é 3 unidades aqui. A distância de A até C, 5 menos 3 dá 2, 2 unidades. Então, base 3, altura 2, 2 vezes 3, 6, dividido por 2, área igual a 3. Tranquilo. Mas, se não for um triângulo fácil assim, que não é um triângulo retângulo, imagine que a base não tem como você calcular a altura, e nesse sentido aqui, dá para você saber que a altura já que é paralela aqui ao eixo Y, é o segmento AC. Mas imagine que o triângulo está assim. Para você calcular a altura, você ia ter que traçar um ponto aqui embaixo, calcular a equação da reta aqui, achar esse ponto, achar e depois calcular a altura, deu mais trabalho. Aqui está simples porque ele é retângulo, né? Perceba que tem 2 pontos que têm a mesma ordenada e 2 pontos que têm a mesma abscissa. Então, é um triângulo retângulo. Então, nesse caso aqui, usar esse aqui dá um pouco mais de trabalho. Porém, é um caso que se encaixa em qualquer outra situação, qualquer outro tipo de triângulo. Então, a gente vai usar aqui para que você entenda que você pode usar em qualquer situação que você tenha 3 pontos de um triângulo, independente do tipo de triângulo que seja. Calculando aqui, então eu vou ter aqui, ver que minha garganta ficou subindo um pouquinho de água. Então, vamos lá, né? Então, vamos calcular esse determinante aqui. Aqui é o número 1, né? Não posso confundir aqui. 1 aqui é 1 também. Então, nesse sentido aqui, ó, é positivo. Então, 3 vezes 3, 9 vezes 1, 9. Aqui também, ó, 3, 1, 3. 3 vezes 1, 3 vezes 3, 9. Então, mais 9. E aqui a última aqui, 3 vezes 1 vezes 6 dá 6, 6 vezes 5, 30. Então, 9 mais 30. Agora vem a negativa, né? Que vai ser nesse sentido aqui. 3 vezes 3, 9, com uma negativa, menos 9. Você vai multiplicar sempre por menos 1 aqui no final. 5 vezes 1 vezes 3 dá 15. Negativo, menos 15. Falta essa última aqui, né? 1 vezes 6 vezes 3. 3 vezes 6, 18, vezes 1, 18, como negativo, menos 18. Então aqui a gente vai cancelar, né? 9 menos 9 dá 0. Vou ter 39 menos 30 e quantos? 33, né? 15 mais 18, 33. Então isso é igual a 6. Então a área do triângulo vai ser 6, o módulo de 6 é 6. Vou colocar em módulo aqui, mas eu sei que, né, você entendeu. Dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3, que foi o valor que eu disse que daria, né? Ali quando eu calculei, né? Opa, aqui não é o resultado, aqui é 2. A área que dá 3. Não para não confundir aqui, né? Deixa eu botar aqui. A igual a 3. Eu vou colocar aqui também para você saber que eu dividi 6 por 2. Esse 2 é da fórmula, né? O módulo da matriz dividido por 2. Módulo porque esse determinante pode ser negativo. Né? Não existe nada que diga que ele é positivo. Você sabe que se der 0, ele é alinhado. Se não der 0, então ele pode ser positivo ou negativo. Aqui é a mesma ideia, são 3 pontos, né? E eu quero calcular, dizendo, calcule o valor de A para que, né, sejam alinhados. Então, o determinante aqui é 0. Mas é a mesma situação. Você tem a matriz aqui, ó. X de A é 2, Y de A é 2A,
Negar, né? Eu vou colocar um aqui. O B, x de b menos 3. O y é a menos 1. O lá feio, né? Deixa eu consertar aqui, fazer um pouquinho mais redondo. Bom, e aqui é 1 também. O de C também é menos 3. Nesse caso aqui ele é alinhado. Eu já estou dizendo que ele é alinhado. Eu só quero dizer qual tem que ser o valor de A. Deixa eu tracejar aqui para calcular o determinante, né? E o determinante vai dar 0. 2 menos 3. Aqui embaixo também menos 3. Aqui vai ser A menos 1. E o último ali é 1. Isso aqui não parece, mas é um número. E aí, fecha a matriz. E como eu falei no anterior, nesse sentido aqui, pegar o primeiro elemento aqui para baixo é positivo. Então, eu tenho 2 vezes... Isso aqui eu sei que tem que dar 0, então eu vou igualar depois. Eu já vou multiplicar aqui os dois elementos, né? O A e o menos 1. Então, 2 vezes A dá 2A. 2 vezes menos 1. Eu estou lá aqui, né? Dá menos 2. Vezes 1 dá menos 2A menos 2. Agora aqui. 2A, 1, menos 3. 2A vezes 1 dá 2A, vezes 3 dá menos 6A. Falta 1, né? São 3 para cada. 1 vezes menos 3 dá menos 3, vezes 1, menos 3. Quer ver que nesse sentido você multiplica por mais. Agora vai por menos. Menos 3 vezes. Aqui vai dar mais porque vai ficar o menos, né? Então vai ser 3 vezes A. No final eu vou trocar o sinal ali, né? Então vai ficar menos 3A. Quando eu trocar aqui, ó, dá 3A. Vezes 1 dá 3A. 3 aqui, menos 3 vezes mais 1 dá mais 3. Com menos na fórmula dá menos 3. Agora aqui, 1 vezes 1 dá 1, vezes 2 dá 2. Esse aqui já é negativo também, né? Então tem que colocar o menos 2. Aqui agora, 1 vezes menos 3 dá menos 3, vezes A dá menos 3A, bloco sinal, mais 3A. Isso tem que ser igual a zero, porque eu estou dizendo que esses três pontos são alinhados. Então vamos somar aqui. 2A menos 6 dá menos 4A, mais 3 dá menos A, e 3 menos A dá 2A. Agora eu vou pegar os números aqui. Menos 2, menos 3 dá menos 5. Aqui também vai dar menos 5 e vai dar menos 10. Isso igual a zero. Equação do primeiro grau na incógnita A. Então, A vai ser igual a... fazer direto logo. Passar o 10 para cá fica positivo. Está multiplicando, divide. Então, A é igual a 10 dividido por 2, A é igual a 5. Então, a condição para que esses pontos estejam alinhados é que A seja igual a 5. Então, o ponto A, vamos colocar aqui embaixo. As coordenadas de A vai ser 2 e 10. Porque A é 2 e 2 vezes A. Como A é 5, então aqui dá 10. As coordenadas de B é menos 3. Opa, não estou. O X é menos 3. E o Y é 5 menos 1 que dá 4. Porque é A. E o C está completo ali, né? Tem menos 3 e 1. Então, se você pegar esses três pontos aqui,
calculado e o determinante vai ser igual a zero. Isso mostra que os três pontos estão realmente alinhados. Se não der zero, é porque tem alguma coisa errada na conta. Aí tem mais umas aqui, vou dar uma pausa aqui para fazer. Então, bora ver aqui, né? A gente tem mais duas questões aqui para fazer. Passei 8, então fiz 5 e deixei 3 lá, com a mesma característica, a mesma ideia para você estudar um pouco. Questão 6. Determine a equação geral da reta S, que passa pelo ponto 3, 2 e é perpendicular à reta y igual a x mais 2. Se é perpendicular, tem o mesmo coeficiente angular. Se passa por esse ponto e você tem um coeficiente angular, você consegue achar, achar a equação da reta. Então, desta equação aqui, ó, y igual, tá bonitinha já, né? Que y está isolado. Y igual a x mais 2. Isso quer dizer que o coeficiente angular é o coeficiente de x aqui, que é 1. Então, m igual a 1. Como a reta, eu falei errado aqui, né? Como a reta é perpendicular, quando duas retas são perpendiculares, os coeficientes angulares de uma é igual a menos o inverso da outra. Eu falei disso lá, eu não mostrei, mas falei. A gente falou de posição relativa de duas retas. Eu disse que quando o coeficiente angular é o mesmo, é porque elas são paralelas. Se são diferentes, é porque elas são concorrentes. Se uma é o inverso da outra, é porque elas são perpendiculares. Então, ficou fácil, porque se M1 é menos o inverso da outra, e 1 é 1, então, eu posso colocar aqui, ó, que M1 é o da primeira da equação da reta R, e M2 da reta S. M2 vai ser igual a menos 1 dividido por 1, que vai ser igual a menos 1. Então, esse é o coeficiente angular da segunda, da reta S. Então, eu vou pegar aqui, ó, y igual, aí, ou menos y0, eu esqueci dessa parte, né? Igual a m, que é o coeficiente angular da reta, vezes x menos x0. Y0 e x0 são, vou colocar ali errado, pertencem ao mesmo ponto, né? São as ordenadas do mesmo ponto. Então, substituindo aqui, eu vou pegar o y do ponto, que é 2, igual ao m, que a gente achou que é menos 1, vezes x, esse ponto é genérico, né? O x aqui, o x0 não, o x0 está ali, que é 3. Fechar e tchau. Então, fazendo essa multiplicação ali, né? Y menos 2 vai ser igual a menos x mais 3. Quando eu colocar na forma da equação geral, aqui é mais, ou seja, colocar todo mundo em um lado só, o x vai ficar negativo, fica menos x, mais y, porque eu não troquei ele de lado, eu não fiz nada com ele, então repete o sinal. Agora, quando esse 3 vem para cá, ele fica negativo, né? Fica menos 3, de menos 2, menos 3 dá menos 5. Então, menos x mais y menos 5 é igual a 0. Essa é a equação da reta S. Vou colocar aqui o S e os dois pontos aqui para identificar que é a equação da reta. No caso da 8, sim, que é paralela, né? Não, eu quero só um ângulo. Calcular o ângulo agudo formado pela reta R igual y igual a 2x e S, y igual a menos x mais 6. Então, aí o que a gente faz? A gente tem aquela fórmula lá da TG, foi a última que a gente viu. Eu vou voltar aqui, pausar e voltar, a gente lembrar. Mas, é o módulo, vou colocar aqui, depois a gente pode voltar lá. M1, coeficiente angular da primeira reta, menos o coeficiente angular da segunda reta,
dividido por 1 mais o produto desses dois coeficientes angulares. M1, espera aí, que está com risco aqui. M1 vezes M2, né? Ou MR e MS. São os dois coeficientes angulares. Os dois estão fáceis de calcular porque a equação já está da forma reduzida, né? Então, aqui na reta R, o M1, que eu vou chamar, é igual a 2. É o coeficiente de x aqui, né? Quando o y fica sozinho. Aqui na reta S, o M2 é menos 1. Eu não preciso fazer nada aqui nessa situação, né? Só substituir aqui, calcular TG e verificar o resultado para achar o ângulo, né? Porque a gente tem que calcular esse ângulo aqui e achar. Então, aqui vai ser TG de alfa igual a módulo, e aí é só colocar 2 menos que o menos a mais, 2 mais 1 vai dar 3. Vou colocar logo mais 1 aqui, dividido por 1, mais o produto, que vai dar menos 2, né? Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Esse aqui vai ser igual a 3, né? 3 dividido por menos 1. Como está em módulo, vai ficar positivo, né? Isso aqui é igual a 3. Então, a TG desse ângulo vale 3. Deixa eu olhar aqui na tabela, a gente vai precisar dar uma olhada. Então, de acordo com a tabela trigonométrica, né? Que é mais prático a gente olhar do que calcular aqui a arco tangente, alfa é igual a 71 graus, ou aproximadamente, né? 71 graus dá 17. TG de 71, deixa eu olhar aqui. Cadê TG? Dá aproximadamente 2,9 que você aproxima para 3. Então, alfa igual a, pode botar aproximadamente aqui 71 graus. 71 menor que 90, então é agudo, né? Ele já deu a dica lá, né? Que o ângulo é agudo. Agudo é menor que 90, obtuso maior que 90. Então, o ângulo entre as retas S e E é de 71 graus. Se você quiser e tiver algum tipo de dúvida, você pode construir no plano cartesiano as duas equações aqui, construir as duas retas e verificar o ângulo entre elas. Se bem que aqui já está dizendo. Como eu só queria isso, já foi. Então, essa parte era só esse exercício de fixação que eu tinha colocado lá, e como o outro vídeo ficou de mais de 1 hora, eu parei para a gente fazer e acabar com a revisão da introdução de geometria analítica. Junto com esse material que eu vou mandar para vocês do vídeo, eu vou mandar a lista e a instrução para fazer a lista de estatística, que foi a aula anterior que a gente viu presencialmente essa aula, a gente não fez em vídeo. Então, até a próxima aí. Bom estudo.